Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 25. O Senhor Jesus, que é o Cristo, faz uma comparação entre o reino do Senhor Deus e 10 mulheres virgens. O Senhor Jesus continuou falando com os apóstolos dele e fez essa comparação. Naquele dia, o reino do Senhor Deus vai ser comparado a 10 mulheres virgens que pegaram as lamparinas delas e, depois de fazerem isso, essas 10 mulheres virgens saíram para se encontrar com o noivo. Mas aconteceu que 5 dessas mulheres virgens eram loucas e as outras 5 eram prudentes. As 5 mulheres virgens que eram loucas, todas elas pegaram as lamparinas delas, mas elas não levaram uma vasilha com azeite extra para as lamparinas delas, não. Mas as 5 mulheres virgens, que eram prudentes, todas elas levaram junto com elas uma vasilha extra que também estava cheia de azeite para as lamparinas delas. Mas como o noivo demorou para chegar, as 10 mulheres que eram virgens começaram a cochilar e acabaram dormindo. Mas no meio da noite, as 10 mulheres que eram virgens ouviram uma pessoa gritando e dizendo assim: "O noivo está chegando, venham para se encontrar com ele." Nesse momento, todas as 10 mulheres que eram virgens acordaram e acenderam as lamparinas delas. Mas foi nesse exato momento que as 5 mulheres virgens, mas que eram loucas, disseram assim para as 5 mulheres que eram virgens e que eram prudentes: "Ó irmãs, dá um pouco desse azeite extra de vocês para nós, porque as nossas lamparinas estão quase se apagando." Mas as 5 mulheres que eram virgens e prudentes responderam dizendo assim: "De jeito nenhum nós podemos fazer isso, porque o azeite extra que nós temos aqui não é suficiente nem mesmo para nós. Então, como é que nós podemos dividir esse azeite com vocês também? E se o azeite de vocês está acabando, vocês devem ir agora mesmo e comprar mais." Então, as 5 mulheres que também eram virgens, mas que eram loucas, saíram correndo e foram comprar mais azeite. E nesse mesmo tempo, enquanto as 5 mulheres que também eram virgens, mas que eram loucas, estavam fora, o noivo chegou. As 5 mulheres que eram virgens e que estavam com as lamparinas delas acesas, todas elas entraram junto com o noivo para a festa de casamento. E assim que elas passaram pela porta, imediatamente a porta do lugar da festa de casamento foi fechada pelo lado de dentro. Depois de passado algum tempo, as 5 mulheres que também eram virgens, mas que eram loucas, retornaram. E como a porta do lugar aonde a festa de casamento estava acontecendo já estava fechada, as 5 mulheres que também eram virgens, mas que eram loucas, elas começaram a gritar do lado de fora da casa, dizendo assim: "Senhor, Senhor, deixa a gente entrar." Mas o noivo respondeu lá de dentro da casa e disse assim para aquelas 5 mulheres que eram virgens e que também eram loucas, e disse assim para elas: "Eu afirmo para todos vocês que esta é a verdade. Eu não conheço nenhuma de vocês. Portanto, que todos vocês fiquem vigiando, porque nenhum de vocês sabe qual vai ser o dia e qual vai ser a hora em que o Senhor de vocês vai voltar."